Saudações a todos, meu nome é Gisrael, sou médico radiologista e patologista. Este vídeo é um pouco diferente. Eu vou comentar a respeito de um caso que eu vi recentemente e que eu dei uma opinião ao colega que me enviou o vídeo, o caso, né? Tinha vários exames, inclusive fiz a correlação radiopatológica para ele. E só que eu não vou, eu vou comentar o caso, mas eu vou mostrar um outro caso que é da literatura, porque foi me pedido expressamente para não utilizar as imagens, mesmo sem identificação, do caso que eu vi presencialmente. Mas eu acho que é um caso que traz um aprendizado muito grande, principalmente para os radiologistas que estão em formação, que estão em início de carreira aí, e para muitos oncologistas e também para alguns endocrinologistas. Então eu vou mostrar o caso da literatura, que inclusive foi um caso que eu usei como referência para basear o meu raciocínio no parecer que eu dei ao colega. Eram tumores diferentes, mas o raciocínio é o mesmo. Então vamos a esse caso da literatura. Esse caso aqui foi publicado, não me lembro exatamente o ano, mas tem mais de 10 anos atrás, no AJR, se não me engano, se não me falha a memória. Mas enfim, é um nódulo na adrenal, um nódulo oval, bem delimitado, parece um adenoma, né? Homogêneo, só que a densidade 33. Então, densidade maior que 10 não permite que a gente faça o diagnóstico de adenoma pela tomografia sem contraste. Tem duas opções. Você pode fazer ressonância magnética, você pode fazer o uso do contraste venoso e calcular o washout, né, lavagem de contraste. No caso que eu vi, era um nódulo um pouco menor que esse e também tinha densidade acima de 10, era 20, quase 30. Então, situações análogas. Neste caso aqui, que é da literatura, foi feito o contraste, né? Então, na fase venosa, na fase portal aqui de 60 segundos, densidade deu 170, na fase tardia de 15 minutos, que é o protocolo, o melhor protocolo para o washout, a densidade deu 83. Calculando aqui o washout, você pela internet aqui, né, a calculadora do Philips, deu um washout de 63, acima de 60, né, de 60%, portanto é consistente com adenoma. No caso que eu vi, também deu um washout alto, um washout maior que 65%, então também era consistente com adenoma e foi essa opinião que foi dada na época que ele fez o exame. Né? Era esse dado que a literatura demonstra. Neste caso aqui da literatura, não foi feita ressonância magnética. No caso que eu vi, foi feita ressonância magnética e houve queda do sinal em T1 outphase e, portanto, critério para adenoma adrenal pobre em lipídios. Entretanto, veja este caso aqui da literatura. Veja aqui o nódulo, veja aqui 10 meses depois no exame de controle. Veja como aumentou de tamanho. Neste momento foi biopsiado e era uma metástase de carcinoma de células claras, carcinoma de células renais do tipo células claras. Esse paciente teve um câncer no rim direito, foi submetido a uma nefrectomia, inclusive tem aqui clipe metálico da nefrectomia dele. Ok? Então aqui era uma exceção à regra, né? A regra que o washout maior que 60% faz-se o diagnóstico presumido, né, de adenoma adrenal pobre em gordura. Mas com essa história oncológica, foi feito um acompanhamento por prudência e no acompanhamento a lesão cresceu e verificou-se que era uma metástase. Então essa é uma exceção que a gente tem que lembrar sempre.
Existem muitos tumores, carcinomas e sarcomas que são hipervasculares. Por exemplo, vários, né? Carcinoma de células renais é um deles, né? Do tipo células claras. São hipervasculares. E as metástases desses tumores, dessas neoplasias malignas hipervasculares, podem ser hipervasculares também e podem apresentar o Achaut acima de 60%. E pode confundir aí, né? E fazer um diagnóstico errôneo, baseado no Achaut aqui de adenoma pobre em lipídios. Então, temos que tomar muito cuidado com essa situação. Aqui foi optado por um exame de controle, 10 meses, poderia ter sido feito com 6 meses, por exemplo, já daria para ver um aumento do tamanho. O adenoma adrenal, ele não costuma aumentar de tamanho em alguns meses, né? Ele é estável aí durante muito tempo, permitindo aí que se fizesse o diagnóstico correto. Ok? No caso meu, que eu apenas vou comentar, o tumor era outro, era um tumor também hipervascular e era um tumor cujas células neoplásicas continha conteúdo de gordura intracelular e por isso caiu o sinal no T1 outphase, né? E deu a falsa interpretação, já que não foi fornecido, como fazia bastante tempo da história oncológica, não foi fornecido os dados oncológicos do paciente para quem interpretou tanto a tomografia quanto a ressonância magnética, né? Então, aí, de posse dos dados oncológicos e sabendo que tinha história oncológica, sabendo o tipo histológico do tumor, sabendo que especificamente aquele tipo histológico, aquela variante histológica do tumor tinha essa característica de ser hipervascular e de ter conteúdo de lipídio intracelular nas células tumorais, a gente conseguiu questionar o diagnóstico do adenoma rico em lipídios, porque se encaixava nas duas exceções, né? Na exceção do diagnóstico pelo washout e na exceção do diagnóstico pela queda do sinal em T1 outphase, ok? Então, neste vídeo era isso. Eu fiz um vídeo um pouco mais aprofundado, mostrando, comentando a respeito de algumas particularidades histológicas, né, histopatológicas dos tumores, né, comentando sobre alguns tumores hipervasculares mais frequentes que podem entrar como exceção aqui, comentando a respeito de alguns tumores que têm componente intracelular de gordura, né, gordura intracelular, e que pode apresentar queda do sinal em T1 outphase e que entram como exceção no diagnóstico do adenoma pobre em lipídios na ressonância magnética. Esse vídeo um pouco mais completo, com mais comentários histopatológicos, ele está na área de membros, né? Agora o canal é monetizado, tem uma área de membros lá, e se você tiver interesse, você pode se tornar membro aí do canal, por um valor simbólico, menos que um Bitcoin por mês. Com certeza, menos que um Bitcoin por mês. Você se tornará membro do canal e a gente tem uma quantidade grande já de vídeos lá no canal. Eu acredito que tenha mais de 500 vídeos, né? E alguns deles são, inclusive, aulas, né? Que eu já tinha gravado e que coloquei lá. E vou continuar gravando aulas e colocando lá no exclusivo para membros, né? Para cobrir os gastos com a manutenção aí, com a manutenção do canal, né? Enfim. Então é isso. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.